Lucas capítulo 15, versículo 11. Gostaria de compartilhar hoje, queridos, sobre o amor que nos faz restaurar. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o amor que nos faz restaurar. Hoje, mediante a circunstância da data e tudo que estamos falando, ouvindo, recebendo aqui nessa noite, eu queria falar sobre uma parábola que ressalta a realidade do amor do Pai. Então nós vamos ler aqui a partir do versículo 11, parábola do Senhor Jesus, a terceira parte, da parábola que fala sobre aquilo que havia perdido e foi achado. O texto vai dizer assim: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma terra longínqua. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir ele se levantou e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados nos seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos por mais um instante. Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, e nós clamamos, ó Deus, nessa hora, pela Tua iluminação. Pedimos, ó Pai, a Tua capacidade. Declaramos, ó Pai, a nossa incapacidade de entender
aquilo que o Senhor tem para nós. Mas clamamos, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito ministre sobre a nossa vida. Nos ajuda, ó Pai, nessa noite, a sair desse lugar diferente de como chegamos, para melhor, ó Pai, edificados, transformados, tocados, ó Pai, e mudados pelo Senhor. Visita-nos, ó Pai, nessa hora e através desse tempo, ó Deus, do texto exposto, daquilo que nós vamos estar aqui ouvindo nessa hora, nós possamos ser edificados pelo Senhor. Afasta de nós, ó Pai, toda vaidade, afasta de nós toda dureza de coração, afasta de nós toda incapacidade e ilumina-nos de maneira que aquilo que o Senhor disser, claro como o dia, possa ser semeado e florescer no nosso coração. Nós dedicamos, ó Pai, esta palavra, esse tempo ao Senhor e pedimos o Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O amor que nos faz restaurar. Querido, essa é uma passagem muito conhecida de todos nós. Nós provavelmente já em algum momento ouvimos ou de alguma forma tivemos um contato com alguma paráfrase da parábola do filho pródigo. Muito se fala sobre esse texto porque ele revela o amor de Deus. E é interessante que, apesar da parábola se ater em muito na realidade do filho, ela basicamente está ressaltando, enaltecendo e destacando o amor do pai. Alguns teólogos até sugerem que o subtítulo dessa passagem não deveria ser filho pródigo, mas o Deus que ama profundamente. A passagem aqui fala sobre muitas realidades vividas sobre uma pessoa que não entende o amor de Deus, uma pessoa que não compreende o Deus que está próximo dela. E esse texto, dentre muitas coisas que me ressaltam na leitura, a realidade do investimento aparece muito aqui, porque o texto fala sobre herança, o texto fala sobre um filho que impõe ao seu pai aquilo que lhe é direito. E investimento é algo que aparece aqui porque investimento é uma ação que está presente em muita coisa na vida do ser humano. Investir faz com que aquilo que é alvo seja desenvolvido. Tudo que você investe, cresce. Tudo que você investe tende a se desenvolver. E o mesmo se dá quando a gente também é alcançado por algum investimento. Se você chegou a algum lugar, se você cresceu, se você conseguiu conquistar alguma coisa, você foi alvo de algum investimento. Dá uma olhada aí. Alguém investiu em você. Pode ter sido seus pais, pode ter sido alguém que gosta de você, ou alguém que acreditou, sabe, no que viu no seu coração. O fato é que nós também podemos ser alvos de investimento. E o que acontece quando eu invisto ou sou alvo de um investimento? Acontece mudança. Sempre, quando nós somos alvos de um investimento, ou de alguma maneira investimos em algo, alguma mudança vai acontecer. É possível que investimento nos meios administrativos e empresariais ou no meio acadêmico, a gente vai ver mudanças acontecendo. Você vai investir no estudo, você vai progredir, você vai investir, sabe, no trabalho, em empresas, você vai também ver as mudanças acontecendo. Por que não também na vida pessoal? Tem investimento que acontece em amizade. Uma boa amizade é fruto de investimento, relacionamento que maturou com aquilo que foi investido de amor. Tem gente que investe no namoro, é ou não é? Começa a namorar e investe. E é para casar, vigia, hein? É para casar, namoro é para casar, irmão. Vigia aí, hein? Mas, investe no namoro, né? Investe. Tem gente que investe no casamento, irmão. O investimento, hein? Porque casamento é um negócio que, para a gente casar, é investimento, irmão. Investe muito, né? Te investe coração, investe recurso, investe terreno, investe construção, investe cimento, investe imóvel, investe em tanta coisa. Tem investimento no casamento e, é claro, na família. A gente vê investimentos na família também. Aqueles que investem, né, no relacionamento entre pai e filho. Você quer uma família boa? Investe na sua família, querido. Passa tempo com seu filho, com a sua filha. Tenha tempo de qualidade com o cônjuge. Investimento na família é importante e acontece. Mudanças acontecem com ou sem investimento, ok?
a gente pode identificar que muitos investimentos que estão aí, né, na esfera humana, né, e muita coisa que são também em nós alvo de investimento. Mas o maior investimento já feito não foi por homens, foi de Deus. Deus foi aquele que decidiu investir em nós. Repare, aquele que olhou para nós e decidiu investir em cada um de nós, no nosso coração. Ele decidiu promover mudanças na nossa vida através de um investimento, o investimento do seu amor. Deus, ele investiu amor em pecadores. Deus investiu amor em gente que não estava olhando para Ele. Deus investiu amor em pessoas que nem sempre ligam, olham ou investem nele. Deus investiu em pecadores distraídos, frios, religiosos. Pessoas que nem sempre se atentam no grande investimento que Ele fez. Deus investiu poder em pessoas limitadas, Ele investiu valor em quem aparentemente não tinha estima alguma. Anda pelo centro de Friburgo, querido, talvez ninguém vá olhar para você, porque ao olhar para nós somos seres humanos normais, não há nada de diferente em nós. Nós não somos o Brad Pitt, nós não somos, sabe, aqueles que têm os olhares de todos, nós não somos atores ou cantores famosos, não, somos pessoas normais, mas Deus investiu valor em nós, mesmo que os outros não tenham valor por nós. Falamos um pouco sobre isso de manhã, mas o texto ele remete aqui a uma situação interessante. Se Deus investiu tanto, qual é a reação daqueles que recebem investimento? Se Deus ele se deu tanto, se doou tanto, se revelou tanto, qual é a reação daqueles que foram alvo desse investimento? O texto fala sobre um jovem que era alvo desse investimento do seu pai, mas que, pela vontade de ser independente, ele desprezou o investimento e quis fazer suas próprias escolhas. Meu Deus, como isso é contemporâneo! Parece que o mundo quer fazer exatamente o mesmo com a gente. Parece que há um esforço midiático, um esforço secular, um esforço mundano que a gente gosta em muitos momentos, que nos seduz, para que possamos esquecer que somos filhos e esquecer o maior investimento que já foi feito na nossa vida. Sim, essa vontade despertada em nós de ser independente do papai tem levado muita gente a se perder dentro e fora de casa. Perceba, o texto fala sobre um jovem que se perdeu, mas fala sobre outro jovem que estava dentro de casa perdido. Porque investimento desprezado não é só aquele que é ignorado longe, é aquele que é ignorado perto. Às vezes nós podemos estar perdidos longe, julgamos muito aqueles que se distanciam, mas existem perdidos dentro de casa também. E nós vamos ver um pouco sobre isso, mas eu percebo que o amor que nos faz despertar, ele também nos permite decidir. Olha para a sua Bíblia, versículo 11, o texto vai dizer para nós que naquele momento em que o pai convivia com seus dois filhos, um deles declarou para o pai o seguinte: pai, eu quero o que é cabido a mim de herança. Eu quero os meus direitos de herança, eu quero tudo que me é direito, que eu vou herdar do Senhor, eu quero agora. O texto vai dizer até o versículo 13 que aquele jovem mais novo, ele falou: pai, eu quero a minha herança e eu quero que você reparta agora. Depois de receber a sua herança, aquele jovem reúne tudo que tem e vai para bem longe do seu pai. É interessante ver que esse filho mais jovem, ele era alguém que tinha no seu coração uma sede por independência. Nós, em muitos momentos, temos dificuldade com depender de alguma coisa. Já vi muita gente estressada dizendo assim: eu detesto depender dos outros. Você já falou isso já para alguém? Já falou, irmão? É difícil, né? Principalmente quando o outro é um mala, né? Mas é interessante que essa vontade de ser independente, ela não é só com pessoas que não reagem da forma que a gente gostaria que elas reagissem. Essa vontade de ser independente, ela está dentro do coração pecador. Nós não queremos depender dos outros, nós não queremos depender de Deus.
O nosso coração está sempre querendo independência, fazer o que quer, andar por onde quiser, escolher o que bem entender. Nós temos essa predisposição, nós temos essa tendência de querer ser independentes e, na nossa concepção, livres para fazer o que a gente bem entende. Mesmo possuindo tudo que a gente precisa, a gente é movido muito por aquilo que a gente deseja. Perceba, talvez você hoje não tenha o que você quer, mas é certo que você tem o que você precisa. O que te move em muitos momentos por independência não é o que você precisa, é o que você deseja. A grande questão é se você hoje está desejando o que provém de Deus ou o que não provém dele. Porque se você não deseja o que provém dele, você pode estar, como esse filho mais novo, tomando decisões erradas. Ou talvez como o filho mais velho, também tomando decisões erradas. Mas é real que a palavra de Deus vai dizer para nós em Provérbios capítulo 14, lá no versículo 12, aonde Salomão em sua sabedoria vai declarar: existem caminhos que parecem certos ao homem, mas o final deles vai ser a condução à morte. Às vezes a gente acha que é bom, às vezes achamos que aquilo que a gente está desejando vai dar bom, vai dar certo. Mas cuidado, querido, existem caminhos que conduzem à morte. Pastor, eu estou dando a minha avacalhada, velada, e nada está acontecendo. Espera que a fatura vai chegar. Ninguém parcela nada no cartão de crédito sem vir o parcelamento da fatura, irmão. Existem caminhos que parecem bons, mas são caminhos de morte. Aquele filho não estava percebendo isso. E é interessante que quando ele está dizendo assim: pai, eu quero a minha herança, ele está declarando o seguinte: eu quero que você morra. Eu não quero depender de você. Eu não quero que você me mande. Eu não quero, o teu jugo sobre mim. Quando que se recebe herança, querido? Herança se recebe quando aqueles detentores de propriedade falecem. E assim a descendência herda a propriedade. Estou errado? Quando o filho está dizendo assim: pai, eu quero a minha parte da herança, ele está dizendo o seguinte: para mim você morreu. Você não tem valor. As minhas escolhas são muito melhores do que a dependência que eu tenho tua. Não faz sentido eu ficar aqui debaixo da tua autoridade se eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. E eu quero essa independência. Era isso que aquele filho estava dizendo. Era isso que ele estava declarando para o seu pai. O amor do pai não o direcionou à queda, mas permitiu, perceba, o pai não empurrou o filho para a perdição, mas ele permitiu que o filho passasse pela dificuldade. É interessante que quase sempre quando nós estamos caminhando para longe da presença de Deus, quando nos damos conta da besteira que a gente fez, nós normalmente pensamos assim: por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus não viu e não me parou? Não, querido, nós temos a possibilidade de escolher, nós temos a possibilidade de cooperar ou não com o que Deus quer. E se você está escolhendo a independência do Senhor, cuidado, meu irmão, Deus não vai te privar das consequências do seu pecado. Deus não vai te privar daquilo que você está escolhendo com a sua atitude. 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 7, a Bíblia ela vai nos declarar aqui muito sobre o amor de Deus, quando expressa, no versículo 7, que o amor é aquilo que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O pai, vendo o filho fazer uma escolha errada, com certeza estava inquieto. O pai, ao ver o filho tomando a decisão mais burra da sua vida, não estava conivente. O pai, apesar de ver o filho caminhando para longe dele, não estava satisfeito. Nós somos assim com os nossos filhos, ou com aqueles que nós amamos. Imagina Deus comigo e com você quando a gente escolhe fazer o que Ele não quer. Imagina como Deus se sente quando nós queremos ir, para locais onde Ele não é glorificado. Onde queremos o mundo dentro de nós, queremos continuar, com aquela farsa de parecermos filhos sem ser.
Imagina como Deus se sente olhando você escolher aquilo que vai te levar para longe dele. O pai sabia de tudo isso e não estava contente com isso, mas permitiu isso acontecer. Isso nos ensina que mesmo passando por situações complicadas, Deus ele vai permitir que algumas coisas nos alcancem. Mas Ele espera de nós uma postura. Ele espera que a gente se posicione, que a gente mude, que a gente decida certo. Perceba também que esse filho, ele gastou todo o investimento dele. Ele jogou tudo que ele tinha na presença do pai fora. E olha, o versículo 13 vai dizer que depois de receber a herança, ele parte com tudo que ele tem para uma terra longínqua, para gastar tudo o que ele tinha direito com os seus próprios desejos. Meu irmão, a gente normalmente não sai muito de Friburgo, mas às vezes a gente sai da presença. Não adianta estar aqui e o seu coração está distante. Não adianta estarmos por obrigação nesse lugar se o nosso coração está se distanciando. A questão é que Deus nos quer aqui completamente. Deus não quer aqui inteiramente. Deus quer que o nosso coração seja completo nele. Mesmo escolhendo errado, Ele nos dá a oportunidade de mudar. Talvez essa palavra te alcance hoje para mudar alguns rumos que você está escolhendo e não sendo na direção de Deus. Provérbios 16, versículo 1 e 2 vai dizer o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. O homem tem planos, o homem faz escolhas, o homem toma decisões, mas Deus dá resposta. O homem, ele tem essa inquietação, sabe, de seguir caminhos e fazer escolhas, mas Deus é aquele que avalia a motivação do coração. Toma cuidado, querido. Talvez você possa estar decidindo, optando, direcionando a sua vida para aquilo que não é do Senhor, está se afastando da presença dEle, está se distanciando do propósito, está olhando para a coisa errada. Billy Graham dizia que sempre quando nós estamos desejosos de nos afastar da vontade de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto. Sempre, quando você quer se afastar do papai, o diabo tem um Uber ligadinho para te levar onde você quer. Não aonde você precisa, mas aonde você quer. Será que hoje você está percebendo que algumas pessoas têm optado por estar distante da presença do Senhor? Entenda, estar distante não é só vir aqui nesse lugar. Pastor, você está dizendo para a gente não vir para a igreja? Não, eu estou dizendo que você tem que ser igreja em todo lugar que você estiver. Temos essa questão de estar na casa do Pai, mas estar perdidos também. É como o filho mais velho. Ele estava sempre ali, quando tem a oportunidade de demonstrar gratidão por tudo que seu pai fez, ele reage com revolta. Tem gente que está perdido longe de casa. Tem gente que se distanciou mesmo, pulou de cabeça na fossa do pecado. Mas existem aqueles que estão fazendo os mesmos mergulhos aqui dentro da igreja. Vindo domingo ou não, vindo uma vez ao mês ou não, vindo esporadicamente ou não, dormindo no culto ou não. Sim, podemos estar frios aqui nesse lugar. Podemos estar distantes nesse lugar. Tem gente aí que até abriu o olho quando eu falei, né? Fica ligado aí, irmão, estou vendo todo mundo. Hein? Mas é interessante que muita gente tem vivido nessa situação infeliz de querer ser independente de Deus, para viver a sua vida do jeito que bem entende, acabar por se afastar do amor do Senhor. E também, sabe, isso leva a gente a pensar, será que a gente está vivendo a nossa vida decidindo compromissado ou não com Jesus? Será que hoje você está aqui dentro dessa casa, achado ou perdido? Porque se você quer viver a sua vida independente, se você acha que Deus vai assinar embaixo na tua vida com as tuas escolhas, toma cuidado, irmão. Se elas não são inspiradas por Deus, você pode estar correndo perigo, mesmo dentro de casa. Eu nunca me perdi dentro de casa, até porque eu nunca morei numa mansão, sempre morei em casa comum. Mas o crente tem essa proeza de se perder dentro da casa de Deus. Ouvimos a palavra, recebemos oração,
somos confrontados, somos acolhidos e ainda assim nos perdemos dentro desse lugar. Por que isso acontece? Eu vou te dizer por quê. Porque você quer ser independente de Deus. Você acha que está certo, mas quem está certo é o Senhor, não somos nós. E eu preciso saber também, diante disso, que Provérbios vai ressaltar no capítulo 3, versículo 5, que eu devo confiar de todo o meu coração no Senhor e não me apoiar no meu próprio entendimento. Então reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Salomão, em grande sabedoria, ele exclamava: não confie no seu entendimento, questione-se. Olhe para você e pense se o que você está fazendo com que Deus seja mais glorificado, está fazendo você ser grato, está fazendo você reconhecer a Ele. Observe, questione-se, não se apoie no seu entendimento, confia no Senhor de todo o seu coração. E eu preciso saber também que o amor que me faz restaurar, ele também me faz despertar. Sim, o amor que me faz restaurar, ele me desperta. Desperta aí, irmão. Fica ligado. Comeu muito churrasco hoje. Não fica com sono agora, não. Segura aí. Mas pense sobre isso. O amor de Deus também nos desperta. Versículo 17. Olha para a tua Bíblia aí para você acordar. Eu falo assim, mas eu fico triste, irmão. Fico triste. Preferia que você ficasse em casa para dormir. Mas o versículo 17 vai dizer assim: que depois de um tempo, ali vivendo numa situação miserável, o texto vai dizer, caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu vou me pôr ao caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, eu pequei contra ti e contra o céu, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Depois de gastar tudo que tinha, depois de não conseguir mais se apoiar naquilo que o pai dava para ele, ele agora está comendo lavagem de porco. Quem tem fazenda ou sítio, ou já criou porquinho, já deve ter visto essa cena do porco comendo lavagem, né? Resto de comida, um monte de coisa misturada. O porco manda tudo para dentro. O texto está dizendo que aquele jovem, depois de perder tudo, ele chega no fundo do poço e ele começa a desejar. O texto fala que ele estava com fome. Ninguém dava nada para ele, ninguém via valor nele. E ele estava com vontade de comer a lavagem dos porcos. As bolotas que os porcos comiam. Isso causa um pouco de repúdio no nosso coração, mas o que tem de gente hoje comendo lavagem não está no gibi. Às vezes você não come a palavra de Deus durante a semana, você come a lavagem da rede social, você come a lavagem, sabe, do entretenimento, você come aquilo que não era para você comer, mais do que a palavra do Pai. Eu não estou dizendo que você tem que ser alienado e não tem que ter vida social. Mas se tem algo te alimentando mais do que a palavra de Deus, questione-se, querido, é hora de despertar. O filho distante, ele olha e naquela situação ele pensa: cara, o que eu estou fazendo aqui? Eu comia do bom e do melhor na casa do meu pai, mas agora eu estou aqui comendo lavagem, estou comendo comida de porco. Eu estou aqui, sabe, comendo que nenhum ser humano é digno de comer. O pecador é assim. Quando você não anda na presença, você come o que sobra. Quando você não anda na presença, você vai ficar na miséria, você não vai conseguir sentar numa mesa, porque o mundo aí fora não vai te dignificar. Nós nos importamos muito como eles pensam, mas eles não estão nem aí para nós. Pelo contrário, se você cair, nenhum deles vai te levantar. Se você sofrer, poucos deles vão se sensibilizar com você. Porque no mundo é como uma competição, todos estão ali caminhando acirradamente para ter o seu lugar ao sol. Mas a Bíblia fala que esse filho lembra
lembra da casa do pai, ele pensa, poxa, na casa do meu pai eu não passava por isso, eu vou voltar para lá. Se eu pelo menos me colocar como um empregado qualquer do meu pai, eu já vou viver muito melhor do que essa situação deplorável. Tem gente que come lavagem e não quer sair dessa situação. É você que faz fofoca. É você que fala mal do outro. É você que julga a pessoa. É você que fica mexendo no celular na hora da pregação. É você que fica, desprezando aquilo que Deus está falando através do pregador. É você, que escolhe não vir à presença de Deus. É você que se entristece, porque ninguém olhou para você, mas na verdade você não está olhando para Deus. Estamos comendo lavagem. Estamos numa condição que Deus não queria que estivéssemos. Mas ao cair em si, perceba, aquele jovem, ele pôde ver quem ele realmente era e quem ele realmente estava deixando de ser. Quando eu e você, a gente cai em si, a gente olha quem a gente é. E a gente percebe quem a gente está deixando de ser. Talvez hoje, você está esquecendo quem você é. E quem você pode ser no Senhor. Diferente do valor que ele tinha com seu pai, agora ele mendiga para se manter vivo. Quem não vive para Deus não está vivendo, está sobrevivendo. Eclesiastes 12 vai dizer para nós, no versículo 1, lembra-te do teu Criador, antes que venham os maus dias e os anos em que você vai se dizer, não tenho neles prazer algum. Lembra do teu Criador agora, no tempo que você está vivendo. Lembra de Deus agora, enquanto você está vivendo. Efésios no capítulo 5, no versículo 14, o texto também vai reiterar algo importante, quando declara, por isso foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira que você vive, não seja como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com um vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Interessante que o texto vai falar, primeiramente, desperta você que está dormindo, desperta você que está sonolento, desperta você que está distraído, que não está dando valor para aquilo que Deus está falando. Desperta. Desperta e não seja insensato. Busque entender o que Deus tem para você. Antes que venham os maus dias, antes que você, se pegue comendo lavagem espiritual, antes que você se pegue vivendo uma miséria, antes que você se pegue cercado por pessoas e se sentindo sozinho, antes que você se pegue religioso demais para viver uma vida autêntica com Deus, antes que esse momento chegue, procure compreender a vontade do Senhor. Procure entender a vontade de Deus. Não se embriague com vinho em que há contenda, mas encham-se do Espírito. Faltou para aquele jovem se encher do Espírito. Faltou para aquele jovem entender quem era o Pai. Faltou para aquele jovem saber quem era ele. Faltou para aquele jovem lembrar quem ele poderia ser. Abrindo mão da herança, ele está dizendo, eu não quero ser mais esse legado. Eu não quero mais fazer parte desse propósito. Eu não quero mais, pagar preço por aquilo que não está me dando vantagem no presente momento. E diante disso, nós precisamos saber exatamente o que Deus está nos orientando. Romanos 13 vai dizer para nós, no versículo 11, compreendendo o tempo que estamos vivendo, chegou a hora de nos despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia está vindo. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, nem em depravação ou desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor, Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse texto é um texto que me consola muito, irmão, porque o texto está falando o seguinte, vamos compreender
que a noite está passando e o dia está chegando. Eu vejo que o dia da volta do Senhor Jesus está cada vez mais perto. Meu coração está ficando cada vez mais ansioso para esse momento. Sempre quando oro por isso, eu fico cada vez mais apreensivo. E isso me tranquiliza porque o texto diz aqui que nós devemos despertar do sono. A palavra pregada, ela deve nos acordar, mas acordar é opcional, não é obrigatoriedade de ninguém. Se manter aceso, acordado, íntegro, ligado, atento, conectado com o que Deus quer, é opcional, não é obrigatoriedade. Por isso que o texto está dizendo, compreendendo o tempo que a gente está vivendo, despertemos-nos agora do sono. Eu fico tranquilo, irmão, que eu estou pregando a palavra, estou pregando a verdade, estou pregando aquilo que você precisa ouvir. Agora, é opcional você valorizar ou não. É opcional você colocar em prática ou não. O que eu vou ficar tranquilo é que naquele dia, quando eu estiver diante do meu Pai, eu fiz tudo que Ele tinha para que eu pudesse fazer. Mas será que você está vivendo este tempo do jeito que Deus quer que você viva? Será que hoje você está decidindo, escolhendo, indo, despertando e se mantendo conectado com o que Deus quer? Porque o dia está chegando. Talvez você pode ter saído de casa, ou talvez você possa estar perdido dentro de casa. Perceba, agora é hora de falar do irmão mais velho. Aquele outro jovem que estava ali, na casa do seu pai, ao ver a festa que estava acontecendo, o pai feliz que o filho voltou, todos se alegrando juntos. O texto vai dizer que aquele filho mais velho fica revoltado. Se revolta dizendo, poxa, eu sempre estive aqui, eu sempre trabalhei, eu sempre me dediquei, fui apresentado nessa casa, eu sempre fiz o que o pai quis de mim, entre aspas, e eu nunca recebi nada. Mas aquele que estava perdido tem festa para ele. Aquele que estava fazendo coisa errada pode receber conserto. Aquele que fez tudo errado está recebendo aqui uma honra. Que negócio é esse? Somos assim também. Tem muito filho mais velho dentro da casa do Senhor que não consegue entender quando Deus restaura aqueles que fizeram besteira, que julgam, que desprezam, que ficam se achando melhores, que falam mal, e não entendem quando Deus está restaurando alguém. Deveríamos festejar quando um pecador que avacalhava se consertou, mas não, julgamos, falamos mal, nunca falamos na frente, falamos pelas costas, nos colocamos num patamar mais elevado, porque sempre estivemos aqui, nunca saímos daqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, você pode estar mais perdido do que quem saiu, se você não olhar para o Pai e perceber quem você é. Você vai se esquecer daquilo que você deveria ser, se transformando naquilo que Deus não se agrada. Foi a postura do filho mais velho. Ele olhou para o mais novo e falou, poxa vida, logo esse cara fez tudo errado e agora recebe honra? Mas o que é que o filho mais novo tinha que o mais velho não tinha? Eu vou te dizer, humildade. O que às vezes nós, que podemos nos perder dentro da casa do Senhor, não temos que quem em volta tem? Humildade. Humildade para olhar para si e dizer, Pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloca numa posição que o Senhor desejar. Apenas me deixe estar na tua presença. O filho mais novo teve essa humildade, teve esse quebrantamento que nós normalmente não temos. E isso me leva à conclusão desse sermão, que me faz ter convicção de que o amor do Senhor, ele nos traz restauração. O amor que nos faz restaurar, ele nos traz restauração completa. O versículo 20 da palavra de Deus, lá em Lucas 15, vai dizer aqui que
Quando aquele jovem se levantou para ir em direção ao pai, antes de chegar perto, o pai já saiu da casa e foi ao encontro dele. Imagina só essa cena. Aquele que fez tudo errado tendo a oportunidade de fazer tudo certo. Aquele que se distanciou tendo a oportunidade de se achegar de novo. E o pai vai até ele. Quando ele chega perto, o pai lhe abraça, lhe beija. E com grande compaixão, derrama amor sobre aquele filho. E o texto vai falar depressa, versículo 22, olha para a sua Bíblia. Ele vai dizer depressa, é urgente, é para ontem, agora, trabalhadores da minha casa, depressa. Peguem uma roupa nova e coloquem nesse meu filho. Coloquem um anel no seu dedo e calçados novos nos seus pés. Parece que não tem nada demais aqui, né? Roupa, anel e calçado. Mas existe um simbolismo aqui na palavra. Vestes novas, integridade restaurada. Anel no dedo, honra. Sapatos novos, novo caminho. O que o pai está fazendo para o filho pecador é o seguinte: eu quero tratar a tua integridade, querido. Eu quero mudar você por dentro. Eu quero te dar vestes novas. Eu quero fazer você uma pessoa limpa. Eu quero colocar um anel no seu dedo. Eu quero te honrar. Não uma honra para que os outros homens olhem e fiquem, nossa, que abençoado, hein? Não, não é essa honra a despertadora de inveja, não. É a honra de dizer assim, é meu filho, está com o meu anel, está com o brasão da minha família. É meu filho, está com dignidade de novo. Sapatos novos, eu quero te dar novos lugares para caminhar, novos caminhos. Eu quero fazer da tua vida diferente. Eu quero mudar os teus passos, fazer as coordenadas serem completamente diferentes. Eu quero restaurar tudo. Todo despertamento, ele gera atitudes. Aquele jovem, quando ele cai em si, ele decide voltar para onde ele nunca deveria ter saído, para a casa do pai. Ele entende que só lá ele vai encontrar o que precisa. Sim, o pai deu vestes novas, anel e sapatos novos. João 10, versículo 10 vai dizer que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Muita gente assimila esse texto com prosperidade material. Deus me quer com grana. Deus me quer com propriedade, Deus me quer sem, passar por necessidade. Sim, Deus quer te abençoar financeiramente, mas a abundância de vida que Deus promete é na presença dEle. Alguém que caminha na presença dEle, vida com abundância. Se estabilidade financeira e material te desse tudo que você precisasse, você não ia se sentir vazio em algumas situações da sua vida. Se status, aparência, prestígio humano desse tudo que você precisa, você não ia precisar de um Salvador como você precisa. E é por isso que nós precisamos lembrar do que Deus quer fazer no nosso coração hoje. A Bíblia vai dizer para nós também lá em Isaías, capítulo 61, no versículo 7, que em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla da sua terra e a terá com alegria eterna. No lugar da vergonha, Deus ele pode trazer porção da sua presença. No lugar daquilo que não deveríamos viver e vivemos, nós podemos mudar e ser restaurados. A maior honra que a gente pode receber é ser chamado de filho de Deus. Spurgeon, convencido disso, certa vez disse aos seus estudantes: se a rainha da Inglaterra chamar vocês para trabalhar para elas, não se rebaixem. Vocês já servem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há honra maior do que sermos chamados de filhos de Deus. Mas entenda, ser chamado de filho de Deus é uma consequência de quem é. Porque mais do que parecer, ser filho de Deus tem a ver com aquilo que eu sou
e que eu decido ser no Senhor, com aquilo que eu creio e me dedico para Ele. Talvez muita gente hoje, mesmo que não fisicamente, está afastada do Senhor, está afastada de Deus, dentro ou fora de casa. Tem gente que não está vivendo, está sobrevivendo. Sobrevida é uma vida reduzida, que você trabalha, come, dorme, acorda, trabalha, come, dorme, acorda, trabalha, come, dorme. Eu já sei que você faz isso, querido. Agora, para além disso, como é que está a sua vida? Como você está vivendo? Será que tem espaço para o Pai na tua vida, ou você está querendo a tua herança, ou quer continuar usando herança para fazer o que você quiser? Ou talvez está também, desfrutando hoje da herança, sem reconhecer quem está sendo na sua vida. Está perdido dentro de casa. Muita gente está sobrevivendo em miséria espiritual, vendo o que não deve ver, ouvindo aquilo que não deve ouvir, estando onde não deve estar, comendo aquilo que envenena. Quais são os planos que você está vivendo hoje? Será que são planos seus ou são planos do Senhor? O fato é que Deus recebeu de volta o filho que, em humildade, voltou para a presença dele. Deus tratou o filho que estava perdido dentro de casa, que se achava melhor do que o outro, que achava que seus pecados eram menos agravantes do que o outro que apareceu mais. Deus tratou as duas situações e Ele também quer nos tratar. Jeremias 29, versículo 11, vai dizer para nós que Deus sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente espera. Mas a gente busca e encontra quando busca de todo o coração. Será que hoje o teu coração está todo aqui para que o Papai do Céu Ele consiga tratar e cuidar?